Como era a vida antes do dilúvio nos primeiros capítulos da Bíblia? Especialmente no livro de Gênesis, nos deparamos com um mundo muito diferente do nosso, um mundo anterior ao grande dilúvio. Essa era, frequentemente envolta em camadas de interpretações, é um período inicial da humanidade, marcado por longas expectativas da vida, interações divino-humanas e proximidades com Deus e com a própria história da criação. Personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé nos proporcionam vislumbres de uma vida que parece ser familiar. Se você adora se aprofundar na palavra de Deus, então já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações, pois sempre traremos conteúdo para aprofundar a sua comunhão e intimidade com Deus. Inúmeras forças se unem para provocar o dilúvio, como Satanás e os anjos caídos. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo, sendo a criação dos filhos de Deus. Na história da Bíblia, no livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo, conforme registrado em Jó 38, versículo 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Fala, se tens entendimento. Quem determinou as medidas dela? Se é que sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? É revelado que seres angelicais, chamados estrelas da alva, filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus, envolvidos no processo. Antes do dilúvio, houve um ser caído. A Bíblia faz apenas referências breves aos anjos caídos, pois a grande maioria dos anjos no céu nunca se desviou ou se voltou para o mal. Houve alguns que tomaram essa decisão. Lembre-se de que o céu foi originalmente destinado a ser o lar deles por toda a eternidade, mas agora caíram dele. O que causou tudo isso acontecer? No entanto, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre-arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de seu livre-arbítrio. O livro de Judas deixou isso bastante claro. Judas 5, versículo 6, Bíblia amplificada. Agora, quero lembrar-lhes, embora você já estejam sabendo de tudo de uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado o povo da terra do Egito, destruiu posteriormente aqueles que não creram. Aqueles que não creram, que se recusam a confiar, obedecer e depender dele, e os anjos que não guardaram seu próprio lugar designado de poder, mas abandonaram a sua morada apropriada. Estes ele manteve em correntes eternas sobre a espessa escuridão do total trevas, para o julgamento do grande dia. Judas decidiu que os anjos não guardaram o seu domínio apropriado. A expressão domínio apropriado pode ser interpretada como o governo ou o ponto de partida. Os anjos foram feitos especialmente para o propósito de habitar no céu com Deus, adorando e cumprindo os seus mandamentos. Foram formados para trazer glória a Ele, assim como os humanos foram designados para habitar na terra. No entanto, esses anjos deixaram o seu princípio, o que significa que deixaram o seu local de origem no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está no comando desses anjos e age como líder deles. A grande rebelião, como alguns referem a ela,
Foi um evento no qual Satanás, em uma parte da legião angelical do céu, travaram uma guerra contra Deus e seus anjos na tentativa de derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. O diabo concebeu um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso pelo próprio Jesus, que estava presente. Jesus falou sobre a glória e a majestade que ele compartilhava com Deus Pai antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, contigo mesmo, com a glória eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus declara: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Como se pode ver, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com uma realidade espiritual. O poder que ele usa para o mal e egoísmo não lutamos. Paulo disse que estamos em uma luta, mas não é contra a carne e o sangue. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes áreas e níveis de autoridades, e sua sede está nas regiões celestiais. Isso é um fato impressionante, mas é bastante claro o fato de que Satanás lidera um reino altamente organizado, surpreendente a algumas pessoas. No entanto, há muitas indicações claras disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou em um choque entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Após ser expulso dos céus, Satanás e seus seguidores se comprometeram entre si e formaram o reino rebelde. No jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Satanás considera a terra como seu domínio e via Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra a fim de estabelecer o seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, havia um lugar chamado Éden. Na língua hebraica, a palavra Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão onde um homem poderia encontrar Deus, conforme Gênesis 3, versículo 8. Agora, no jardim perfeito, havia uma árvore especial, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto por esta. Satanás deve destruir o destino do homem, mas como o diabo, a antiga serpente, fez o seu caminho até Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida. Será que Deus realmente disse? Gênesis 3, versículo 1. Você quase consegue ouvir o pai das mentiras interagindo com Eva, o enganador. Então usou a sua segunda estratégia, a suposição, para fazer a Eva duvidar que as consequências de sua desobediência resultariam verdadeiramente em sua morte. Como Deus havia afirmado, certamente não morrereis. Gênesis 3, versículo 4. A terceira e última abordagem que ele usou contra Eva foi a tentação. Deus ficou desapontado por causa de sua desobediência e eles não podiam mais permanecer no jardim do Éden. Adão e Eva já haviam cometido um erro ao comer o fruto proibido. O contra-ataque subversivo de Satanás sobrecarregou completamente os humanos. No entanto, Deus estabeleceu uma cabeça de praia no jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher, revertendo as mesas sobre o tentador antes de expulsar Adão e Eva do local. O jardim. Ele demonstrou sua completa maestria sobre Satanás. O primeiro assassinato, Caim e Abel, Gênesis 4. Alguém apontou que o pecado cometido pelo primeiro homem causou o segundo homem a matar o terceiro. Apesar de Adão e Eva terem sido banidos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz a 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor.
Como ambos os filhos cresceram ouvindo histórias sobre Deus, sabiam que deveriam oferecer sacrifícios ao seu Criador. Ambos os meninos chegaram prontos para adorar ao longo do tempo. No entanto, enquanto o Senhor estava satisfeito com Abel e sua oferta, não estava satisfeito com Caim e sua oferta. Isso enfureceu Caim, apesar do aviso de Deus do que ele deveria dominar o pecado. Caim engana seu irmão, o mata, o enterra e o renega completamente, perguntando: acaso sou eu o guarda do meu irmão? Com medo de que outros o matem por seu crime. Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, dizendo que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes mais. Gênesis capítulo 4, versículo 15. Caim foi punido tornando-se um andarilho inquieto, longe de sua casa e família. Depois que Deus puniu Caim, ele foi viver em um lugar chamado Terra de Nod, que fica ao leste do Éden. Nesta terra, Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho Enoque. Seus descendentes incluíram pessoas influentes da época: Jabal, o pai daqueles que vivem em tendas e criam gado; Jubal, o pai de todos que tocam instrumentos de corda e tubos; e Tubal-Caim, que forjava ferramentas de bronze e ferro. Gênesis capítulo 4, versículo 17 ao 22. O que se segue à punição de Caim é a história de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, os modos assassinos de Caim foram transmitidos. Na linha de sua família, encontramos um homem se vangloriando de sua própria violência. Quando chegamos ao seu tatarento, o mal estava se espalhando. O projeto perfeito de Deus tem apenas 4 capítulos e já encontramos pessoas se regozijando em derramamento de sangue e desrespeitando o desígnio divino para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi transmitida através da linhagem de Caim. Até então, um homem e uma mulher eram casados para toda a vida, mas os descendentes de Caim tinham muitas esposas. Em contraste, a linhagem de Sete estabeleceu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete e a substituição a Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração que o seu falecido irmão Abel. As pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. A forma de adoração de Caim, que é orgulhosa e se volta para si mesma, contrasta com a forma humilde de adoração praticada por Abel e Sete, que clama a Deus. Judas 11. Ai deles! Eles seguiram o caminho de Caim, caíram no erro de Balaão em busca do lucro e se rebelaram na revolta de Corá. Não é surpresa, então, que quando Deus precisou de um servo obediente, centenas de anos depois escolheu Noé na linhagem de Sete. O legado de Caim foi complicado. Por um lado, ele e sua família eram realmente bons em criar novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, também tiveram muitos problemas com brigas e machucar os outros, e parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano, uma luta entre o nosso potencial para o grande bem e nossa capacidade para o grande mal. Nas gerações após Adão, o mundo se tornou povoado, mas também se encheu de pecado. As pessoas não eram gentis umas com as outras, mentiam, roubavam e até mesmo matavam. Nesse período, os homens viveram vidas extraordinariamente longas. A numeração alcançava centenas, uma época de terror diferente quando a humanidade ainda estava intimamente ligada às suas origens e o mundo em si era mais jovem e fresco. Após Caim e Abel, Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Com o crescimento de sua família, nasceu a própria civilização. A Bíblia afirma que, depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. À medida que os filhos e filhas de Adão e Eva cresceram, eles se casaram e formaram suas próprias famílias. A população começou a crescer constantemente.
Além de Caim e Abel, Sete foi outro filho de Adão que teve descendentes notáveis como Enoque, Metusalém e, por fim, Noé. Adão viveu até incríveis 930 anos e Sete, seu filho, alcançou a marca de 912 anos, enquanto Enoque, o filho de Sete, viveu por 905 anos. Ao longo das gerações, esses homens transmitiam conhecimento sobre a terra, a agricultura, cuidado com os animais e a conexão com Deus. Essa linhagem era especial, pois carregara a semente da união inicial da humanidade com os anjos caídos. Apesar de suas vidas longas de sabedoria, não eram imunes aos problemas humanos, como ciúmes, raiva e até mesmo a violência. Enoque, mencionado no capítulo 5 de Gênesis, destaca-se: havia um primeiro Enoque, filho de Caim. Mas este é diferente. Gênesis 5:21. Quando Enoque atingiu 65 anos, tornou-se pai de Metusalém, conhecido como o homem mais velho, registrado nas Escrituras. Do conhecimento bíblico, sabemos que Enoque foi bisavô de Noé. Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24. A Bíblia relata que Enoque andava com Deus, sendo seu testemunho um sopro de ar fresco na história. Embora não tenha vivido tanto quanto outros, seu breve relato destaca sua caminhada pura com Deus, que o traduziu servindo de modelo ao longo das gerações. Noé, por outro lado, emerge como uma esperança durante um período tumultuado. Apesar do mundo estar corrompido, Deus viu Noé como digno de ser o guardião de uma nova era para a humanidade. Noé, um homem justo, construiu a arca seguindo as instruções divinas, preparando-se para o dilúvio que levaria a maldade da terra. A sua fé e obediência preservaram a vida e deram origem a uma nova linhagem em uma terra purificada. Este foi um momento de esperança em meio à escuridão do mundo. Antes de continuarmos o nosso estudo, eu quero que você saiba que se você quiser ter um aprofundamento maior com Deus, saber como ler e estudar a Bíblia de forma mais profunda, nas entrelinhas, ter mais intimidade com Deus, ter um plano prático de estudo e, além do mais, ter um devocional com Deus, então clica na descrição do vídeo que tem tudo isso preparadinho para você, tá bom? De forma simples e bem prática. Então, se você quer ter mais intimidade com Deus, clica nesse link na descrição e você ainda vai estar ajudando o canal, tá bom? Continuando, à medida que a população crescia, surgia a necessidade de novos territórios para habitar. Com esse crescimento populacional, novos papéis e profissões se tornavam essenciais. A diversificação se fazia necessária e pessoas como Caim, o lavrador da terra, e Abel, o pastor de ovelhas, destacam o início da definição de papéis como a base das necessidades e habilidades. Descendentes de Caim, como Tubal-Caim, passaram a desempenhar funções mais especializadas como instrutores de metalurgia. A música também ganhou espaço como Jubal, outro descendente sendo pioneiro dos músicos que tocavam harpa e flauta. Esses avanços permitiram uma sociedade mais complexa e organizada, preparando o terreno para formas mais avançadas de civilização. Apesar desses progressos, a vida antes do dilúvio não era perfeita. A maldade da raça humana na Terra era evidente e os pensamentos dos corações eram continuamente maus. O relato bíblico mostra uma humanidade que se expandiu, diversificou e formou civilizações, mas que estava longe da perfeição. Nesse contexto, Satanás convocou sua legião maligna para infiltrar a humanidade, buscando poluir a linhagem que levaria ao Messias. A corrupção se intensificou com a descida dos anjos caídos à terra, gerando os Nefilins, ou caídos. Essa invasão satânica levou à corrupção generalizada e à maldade contínua da humanidade. Os filhos de Deus, interpretados como demônios, anjos rebeldes ou homens possuídos, uniram-se às filhas dos homens, resultando em uma descendência conhecida como homens valentes. Deus, ao observar a maldade humana, anunciou um limite de 120 anos para a permanência de seu espírito no homem. O cenário pré-dilúvio
era marcado por uma expansão e diversificação da humanidade, mas também pela crescente corrupção e maldade. O mundo antes do dilúvio era tudo menos pacífico. Com a terra imersa em pecado, violência e corrupção moral, imagine só uma sociedade em que as pessoas consumidas por seus próprios desejos agiam de forma egoísta, sem consideração pelos outros. Valores como honestidade e bondade eram ignorados, substituídos por mentiras e manipulação. Famílias se tornaram campos de batalhas, vizinhos buscavam explorar uns aos outros e governos eram sistemas de opressão. Nesse cenário caótico surgiram os Nefilins, seres especiais que, apesar de admirados e temidos, contribuíram para a crescente decadência do mundo. Deus, ao observar a maldade, sentiu uma profunda tristeza. Sua decisão de destruir a humanidade e a terra reflete um pesar divino que transcende nossa compreensão. No entanto, em meio a essa escuridão surge Noé, o homem que encontrou favor aos olhos de Deus. Noé, descendente de uma linhagem de pessoas virtuosas, destacou-se como um farol de esperança, sendo também um pai exemplar. Mesmo quando Deus anunciou a destruição por meio de um dilúvio, a fé de Noé permaneceu inabalável. Ele obedeceu às instruções divinas, construindo a arca conforme as especificações de Deus e reunindo sua família e representantes de todas as espécies vivas. A arca, um santuário familiar, tornou-se a chave para preservar a vida diante da iminente catástrofe. Deus forneceu dimensões precisas e instruções detalhadas para sua construção, evidenciando que não era uma embarcação comum. Noé, em sua fidelidade e obediência, enfrentou zombarias, descrenças daqueles ao seu redor. No entanto, sua luz brilhou intensamente, sendo um testemunho duradouro do poder, da virtude e da fé, mesmo nas situações mais sombrias. Espero que você tenha tido mais conexão com Deus após esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um forte abraço. Qualquer dúvida, põe nos comentários que estaremos respondendo e que Deus os abençoe.